E vamos continuar as nossas resoluções das questões, e agora a gente tem uma abordagem sobre uma questão que se intitula Vila. 8 famílias A, B, C, D, E, F, G e H alugaram uma vila com 8 casas para passar o verão. A vila é composta de uma rua com 2 fileiras de casas, cada uma com 4 casas. Uma das fileiras é chamada fileira da direita e outra chamada de fileira da esquerda. 2 casas são vizinhas de lado, se estão na mesma fileira e têm números consecutivos. Cada casa de uma fileira tem uma casa vizinha de frente da outra fileira. Casas 1 e 5 são vizinhas de frente. As casas 2 e 6 são vizinhas de frente. As casas 3 e 7 são vizinhas de frente. As casas 4 e 8 são vizinhas de frente. Então, cada família vai ocupar uma casa e as seguintes condições devem ser obedecidas, certo? Aqui está a representação das 2 fileiras, com 4 casas cada fileira, fileira aqui da direita, fileira da esquerda, e os vizinhos de frente, certo? Com cada um tem um número. C e F não podem ser vizinhas de lado. G e H devem ser vizinhas de lado. F deve ocupar a casa 6. Se E e H forem vizinhas de frente, então A deve ocupar a casa 3. Se B ocupar uma casa na fileira da direita, C deve ocupar uma casa na fileira da esquerda. Então, essas são as condições para a gente alocar as letras às respectivas casas com os números. E a questão 16 pergunta o seguinte: em nenhuma ordem particular, qual das alternativas abaixo é uma lista de famílias que podem ocupar uma casa na fileira da direita? Então, aqui ele dá algumas opções com algumas casas, certo? As casas sendo representadas pelas letras. Nós vamos fazer nossa resolução olhando as regras e restrições, né, que a questão nos dá. A gente vai organizar aqui 2 fileiras, fileira da direita e fileira da esquerda. Cada item vai dar pra gente possíveis casas da fileira da direita. A gente olhando aqui a restrição 3, a gente pode ver o seguinte: F deve ocupar a casa 6. Então, independente do item, o F vai estar na casa 6. Então, a gente já coloca aqui, beleza? O item A diz que A, B, D e E está na fileira da direita. Então, a gente aloca aqui, na tabelinha. Beleza, agora vamos analisar. A regra 2 diz o seguinte: G e H devem ser vizinhas de lado, certo? Então, pela regra 2, G e H devem ocupar as casas 7 e 8, pois aqui não tem outras casas que sejam vizinhas de lado que estejam desocupadas, certo? O F já está no 6 e sobrou realmente 7 e 8. Logo, C deve ocupar a casa 5, pois a regra 5 ela diz o seguinte: se B ocupar uma casa na fileira da direita, C deve ocupar uma casa na fileira da esquerda. E é justamente o que a gente tem, porque B está na direita, então C tem que ser na esquerda. Porém, C e F não podem ser vizinhas de lado, como diz a regra 1. Logo, a gente encontrou uma contradição, ou seja, este item está incorreto. Então, a nossa resolução para os outros itens vai ser utilizando o mesmo método, alocando as casas que o item nos dá e realmente vendo em relação às restrições se alguma coisa ela não pode ser alocada da forma, né, que o item deu. Vamos analisar agora o item C. O item C diz que B, C, G e H são as casas que estão na fileira da direita. Então, a gente aloca aqui, bota o B, o C, o G e H. E a gente já tem que o F, certeza, ele está na casa 6. Ok. Se a gente olhar a regra 5, ela diz o seguinte: se B ocupar uma casa na fileira da direita, C deve ocupar uma casa na fileira da esquerda. Porém, o item está dizendo que B e C estão na direita. Então, a gente encontrou uma contradição. Então, este item está incorreto. Vamos analisar o item D. O item D fala que B, D, E e H estão na fila da direita. A gente aloca e verifica nas restrições. A regra 2 diz que G e H devem ser vizinhas de lado. Então, pela regra 2, G deveria ocupar a casa 3, para ele ser vizinho aqui do H. Porém, o G nem está incluído na fileira da direita, então este item está incorreto. E por último, o item E fala que D, F, G, H estão na direita, então a gente coloca aqui na direita. A regra 3 diz o seguinte: F deve ocupar a casa 6.
Só que o item está dizendo que o F está na fileira da direita. A casa 6 é na esquerda e não na direita. Então, ele não tem como ele ocupar sendo na direita, certo? Então, a gente encontrou outra contradição, né? Uma contradição que é a regra 3. E este item está incorreto. Então, a gente analisa o B, finalmente. O B diz que A, C, G e H estão na fileira da direita. Pela regra 4, E deve ocupar a casa 5 e 7. Por quê? Se E e H forem vizinhas de frente, então A deve ocupar a casa 3. E todas as outras regras são válidas, certo? Então, este item está incorreto e está correto, desculpa. E essa realmente é a lista das possíveis casas na fileira da direita. Então, a gente tem que o item correto para essa questão é o item B, que fala que A, C, G e H estão na fila da direita. A questão 17 pergunta o seguinte: se D ocupar a casa 8, qual das alternativas seguintes apresenta 3 famílias que devem necessariamente ocupar uma casa na fileira da direita? Então, ela dá algumas opções, com 3 famílias que são representadas pelas letras, certo? A nossa resolução para essa questão vai ser utilizando o mesmo método que nós utilizamos na questão passada. Nós vamos construir essa tabela, onde ela tem a fileira da direita e a fileira da esquerda. Lembrando que F deve ocupar a casa 6, né? Nós vamos utilizar essas regras e restrições também para resolver. E a gente tem também que a questão diz que D ocupa 8. Então, essas duas obrigatoriamente estão nessas duas casas, na fileira da esquerda. Então, vamos analisar. Como G e H devem ser vizinhas de lado, porque essa restrição fala, a segunda, então G e H devem ocupar uma casa na fileira da direita. Por quê? Porque na esquerda não tem duas casas disponíveis, uma ao lado da outra, para que G e H possam ocupar. Então, elas têm que ir para a direita, porque não tem espaço aqui na esquerda, certo? Mas como C e F não podem ser vizinhas de lado, então C deve ocupar uma casa na fileira da direita. Então, a gente tem que C, G e H são realmente as famílias, né, que devem ocupar necessariamente a fileira na direita, para que as regras elas não sejam infringidas, né? A gente não encontre contradição nas restrições. Então, a questão 18 pergunta o seguinte: se B ocupar a casa 2 e C e G forem vizinhas de frente, qual das famílias abaixo poderia ocupar a casa 7? Então, a gente tem que descobrir qual família vai estar na casa 7. Então, a nossa resolução aqui vai ser utilizando o mesmo método da questão anterior. Vamos formar a tabelinha com a fileira da direita e da esquerda e olhar para as nossas regras. A gente já tem, porque a questão dá pra gente, que B ocupa a casa 2. Então, a gente aloca o B aqui na casa 2. E as regras dizem que F deve ocupar a casa 6. Então, a gente já aloca. Então, vamos analisar. Pela regra 5, que diz: se B ocupar uma casa na fileira da direita, C deve ocupar uma casa na fileira da esquerda. B realmente está na direita. Então, C vai ter que estar em algum canto aqui da esquerda. A regra 1 diz o seguinte: C e F não podem ser vizinhas de lado. Vamos lá. Se o C estiver na casa 5, vai ser vizinho de lado do F. Se ele estiver na casa 7, também vai ser vizinho de lado do F. Então, a única opção é realmente que ele esteja na casa 8. A regra 6 diz que C e G são vizinhas de frente, certo? Então, G tem que ocupar a casa 4 para que ela seja de vizinha de frente do C, que já está alocado, né, na casa 8. A regra 2 diz o seguinte: G e H devem ser vizinhas de lado. Então, pela regra 2, né, que a gente acabou de ver, o H deve ocupar a casa 3 para que ele seja vizinho de lado de G. Se E ocupar a casa 7, e a gente tem que, se E e H forem vizinhos de frente, então A deve ocupar a casa 3. Digamos que o E esteja aqui na casa 7, ele é vizinho de frente de H. O A não pode estar na casa 3 porque o H já está. Então, a gente encontra uma contradição, certo? O E ele não pode estar aqui
na casa 7. Logo, a casa 7 pode ser ocupada por A ou D, porque foram os que sobraram, certo? Foram as duas casas que nós ainda não alocamos. A única restrição, assim, necessária que a gente tem, que não pode, depois de a gente analisar isso tudo, é que o E não pode ser aqui da casa 7. Então, pode ser A ou D, ok? As opções aqui, elas não dão a casa D. Então, o item correto é o item A, que diz que a casa A poderia sim ocupar a casa 7, né? A família A, no caso. A questão 19 pergunta o seguinte: se D ocupar a casa 4 e A ocupar a casa 5, qual das afirmativas abaixo não pode ser verdadeira? Então, a gente tem que B ocupa a casa 3, C e E ocupam as casas vizinhas de frente, D e E ocupam casas vizinhas de lado, G ocupa a casa 7 ou H ocupa a casa 1, ok? Então, a nossa resolução também vai ser utilizando o mesmo método. Organiza a tabela, coloca D na casa 4, porque a questão já disse pra gente que seria assim. E agora a gente vai testar, né, as formações das famílias nas casas aqui respectivas. Então, se G ocupar a casa 7, então H ocuparia a casa 8, porque a regra 2 diz que G e H devem ser vizinhos de lado, ok? Logo, B e C ocupariam casas na fileira da direita. Isso tornaria a regra 5 falsa, porque a regra 5 diz que se B ocupar uma casa na fileira da direita, C deve ocupar uma casa na fileira da esquerda. E não é o que está acontecendo. Então, a gente tem que a questão ela já tem um item que a gente já pode dizer que é incorreto, que G ocupa a casa 7. Mas a gente viu aqui nas nossas observações que ele não pode ocupar, né, a casa 7. E vamos para a última questão dessa prova que a gente está fazendo a resolução, ok? Se D ocupa a casa 2 e E ocupa a casa 3, B poderia ocupar a casa 1, 4, 5, 7 ou 8? Vamos resolver. Nossa resolução vai ser da mesma forma, temos a mesma tabela, e agora vamos analisar, né, as restrições. A gente já coloca aqui o D, que ele ocupa a casa 2, porque a questão disse, e E ocupa a casa 3. O F, né, também pela regra, ocupa a casa 6. Vamos lá. A regra 2 diz que G e H devem ser vizinhas de lado. Então, pela regra 2, que a gente acabou de ler, concluímos que G e H devem ocupar as casas 7 e 8. Por quê? Porque não tem mais opções de casas vizinhas para eles serem vizinhos de lado. Considere que H ocupe a casa 7. Vamos aqui. E G ocupe a casa 8, né? Porque eles têm que ser vizinhos, já que a regra 2 fala. Pela regra 4, que diz, se E e H forem vizinhos de frente, então A deve ocupar a casa 3. A gente observa que o E e o H são vizinhos de frente aqui. Então, por essa regra, A deveria ocupar a casa 3, porém, quem está ocupando é a família E, certo? Então, a gente encontrou uma contradição. Considere que B ocupe as casas 1 ou 4, ok? Então, 1 ou 4 aqui. E pela regra 5, C deveria ocupar a casa 5. A regra 5 diz, se B ocupar a casa na fileira da direita, C deve ocupar a casa na fileira da esquerda. Então, a gente encontra outra contradição, né, por essa regra. Logo, B deve ocupar a casa 5, certo? Então, a gente tem que B poderia ocupar a casa 5, para que a gente não encontre mais contradições de acordo com essa organização, né, da tabela. Então, o item correto é o item C. Então, a gente termina aqui a resolução dessa prova. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer análise, qualquer sugestão, vocês podem deixar nos comentários que a gente vai responder. Então, muito obrigada e até a próxima!